Olá, sejam todos muito bem-vindos ao nosso Superacast, o nosso podcast do curso de Teologia da Unicesumar. Uma alegria muito grande receber vocês para esse momento de conversa, de bate-papo. O nosso encontro hoje, ele tem um caráter todo especial, porque nós estamos recebendo aqui o professor, mestre, ministro do Evangelho, Paulo de Melo Cintra Damião. Pastor e professor Paulo Damião, ele é ministro do Evangelho, jubilado da Igreja Presbiteriana Independente do Brasil e é professor aqui no Sesumar, no curso de Teologia, já há 13 anos. Vamos parar com o tempo só aqui para a gente não ficar entregando a nossa idade. Por isso, eu quero dar as boas-vindas ao professor Paulo Damião, seja muito bem-vindo. O nosso encontro hoje, ele tem um sabor de história, tem um sabor de fé, tem sabor de sabedoria. Por quê? Porque nós vamos conversar sobre a vida, sobre chamado, sobre formação acadêmica, mas vamos conversar especialmente sobre um livro, fruto da lide reflexiva e ministerial do professor Paulo Damião, que é Apóstolo Paulo na Viagem da Vida. Esse livro ele é fruto de reflexões pessoais, estudos bíblicos expositivos, a experiência pessoal de uma jornada marcada pela manifestação da graça de Deus. O livro ele retrata a viagem de Paulo e Lucas de Jerusalém até Roma, um período marcado por algumas turbulências, aquela travessia, quando o navio naufraga, mas a fé permanece. Por isso, é uma narrativa bonita, belíssima, desafiadora e inspiradora. Vai além do relato bíblico, ela se entrelaça com a própria caminhada do professor e pastor Paulo Damião. É interessante, né? Paulo e Paulo. No momento em que ele esteve nos Estados Unidos, na cidade de Atlanta, na primavera, e ali ele estava num tempo de estudo pessoal. E ali, então, ele pôde, junto da esposa, também do Lutero, né? Do neto Lutero, teve um tempo assim de mergulho nessa viagem de Paulo que acabou se transformando num livro e que tem muito a comunicar para as nossas vidas. E alguns dados interessantes aconteceram na vida do pastor Paulo Damião. Falo assim porque a gente serve na mesma denominação, né? No ano que ele completou 60 anos, eu vou começar a entregar a idade, hein? No ano que completou 60 anos, foi jubilado. No ano que completou 70 anos, publicou o segundo livro. Olha que coisa maravilhosa. Esses livros vão ser comentados num momento específico. Então, nós queremos, professor e pastor Paulo Damião, nós queremos ouvir as suas histórias, ouvir as suas reflexões, que certamente são profundamente inspiradoras para a nossa vida, porque cada página do livro escrito pelo Senhor certamente tem registro de páginas da sua história de vida. Por isso é uma alegria muito grande saber que Deus estando presente, né, tendo a graça dele como leme para as nossas vidas, nós somos guiados de uma forma maravilhosa. Por isso, seja muito bem-vindo. E alguns alunos da nossa instituição o conhecem, né? Especialmente os alunos de TCC, né? Conhece bem o professor Paulo Damião, mas eu queria lhe fazer uma pergunta. Quem é o Paulo Damião? Boa tarde, querido colega Valdeilson, amigo de longa data, também a todos aqueles que nos assistem. Privilégio estar aqui. Eu estou nessa instituição há 13 anos. Comecei em 2013 no curso presencial, viajando a 400 quilômetros por semana para dar 4 aulas, toda terça-feira. Nosso coordenador hoje, Tiago, foi aluno, foi eu, no 2013, nossa cobaia, né, quando eu estava começando. Então tem um tempo bom que eu não vim a Maringá, hoje trabalhando aí na educação à distância. Então foi uma alegria receber o convite, muito honroso. Defini a mim mesmo, fiquei pensando nessa pergunta e pensei o seguinte: existem mulheres que são chamadas Maria das Graças. Então eu fiquei pensando, eu sou o Paulo das Graças. Eu sou agraciado por ter nascido na família onde nasci, dos meus pais. Meu pai era pastor,
lá em Muzambinho, em Minas Gerais, e minha mãe também de fé cristã. Sou agraciado pelas irmãs que Deus me deu, só eu de filho homem, então eu não sou Maria, mas sou bendita entre as mulheres, né? Sou agraciado pela infância gostosa que tive numa cidade pequena naquela época, jogando bola, rodando peão, jogando bolinha de gude, aquela nadando nos corgos, né? Como diz o mineiro. Uma infância maravilhosa, estudando o curso primário lá em Muzambinho, e até hoje tenho relacionamentos e amigos dessa época. Sou agraciado pela esposa que Deus me deu, a professora Leia Maria. Vamos aí para 47 anos de vida conjugal. Sou agraciado pelos filhos que Deus me deu, o Tiago e o Lutero Neto, e pelo filho adotivo que Deus me deu nessa instituição, numa experiência que, quem sabe, daqui a pouco a gente conta, que é o querido João Antônio João, lá de Moçambique, que veio estudar aqui e um dia me pediu para chamar de pai. Foi uma experiência assim maravilhosa. Então, ele voltou, casou-se, e então eu tenho 3 netinhos lá também na África. Enfim, eu sou o Paulo das Graças, agraciado pela salvação em Cristo, agraciado pelo chamado ao ministério pastoral, agraciado por esse tempo de vida, agraciado por Deus ter me preservado a vida em acidentes ou numa experiência dramática de um assalto que nós enfrentamos numa determinada ocasião. Então, eu sou aquele, como diz o meu xará, o apóstolo Paulo, sou o que sou, pela graça de Deus. Paulo das Graças. Paulo das Graças. Essa eu não tinha ouvido ainda. Eu também não. Mas que bom a gente poder conhecer um pouco da formação, nascimento, família, a construção, né, que faz parte do nosso ser, né? Mas eu queria ouvir também um pouco do senhor, e eu sei que isso vai ser inspirador. Nos fale um pouco sobre a sua trajetória acadêmica. Okay. Porque, como estudante e depois como professor, o senhor teve uma caminhada chegando ao mestrado, não é? Então, conte-nos um pouco sobre essa sua caminhada acadêmica. Antes de ir para o seminário, eu trabalhava numa empresa de material de construção na área de contabilidade, por isso acabei fazendo o curso de contabilidade, só não obtive o diploma porque eu interrompi para ir para o seminário. Eu estudei teologia, fiz o bacharelado no Seminário Presbiteriano do Sul, em Campinas, na turma de 75 até 78. Alguns colegas que são referência nacional e internacional, pastor Jeremias Pereira, da 8ª Igreja Presbiteriana, foi meu colega de quarto também. Depois que saí dali, eu me envolvi na área missionária, na denominação. Fui membro da Junta de Missões na época e por um tempo eu me dediquei 2 anos, tempo integral, servindo a Junta de Missões, morando em Londrina, onde nós tínhamos um seminário, para motivar os alunos a pensar na obra missionária e também visitava as igrejas para promover vocação, finanças e tudo mais. Fiquei 2 anos aí e vi a necessidade de me preparar melhor para um possível futuro retorno ao magistério, vamos dizer assim, teológico. Aí eu comecei a fazer o mestrado em missiologia no Centro Evangélico de Missões, em Viçosa. Foram 2 anos e meio de viagens. Eu concluí, mas não escrevi a dissertação. Fiquei só com a especialização em missiologia. Quando o Seminário Sul-Americano em Londrina foi criado pelo nosso querido colega Antônio Carlos Barro, ficou firme, eu fiz a minha transferência, fiz mais umas 10 matérias, eu nunca vi um mestrado com tanta matéria, podia já ser doutorado, e aí então escrevi a dissertação. Aí quando eu entreguei, tive a informação de que o MEC tinha mudado algumas regras lá, e eu tinha que refazer. Eu falei, eu não estou afim de título, eu queria aprender como eu de fato estava aprendendo. E deixei de lado. Quando eu vim para a Unicesumar, aí o professor Wilson, nosso reitor na época, me chamou e disse, você tem que melhorar a sua titulação. Aí manda quem pode, obedece quem tem juízo. Eu voltei lá no Sul-Americano, localizei meu trabalho, refiz o que precisava refazer,
foi aprovado e sugeriram a publicação, porque tinha muito pouca literatura sobre a ecologia e a salvação em Cristo. Então, o professor Wilson autorizou a publicação, a Unicesumar patrocinou. A primeira edição, milagrosamente falando, em 6 meses esgotou. Eu não sou Paulo Coelho, o livro não é de autoajuda, né? Aí depois foi feita a segunda edição deste livro, A Ecologia e o Ministério da Reconciliação, onde eu me baseio no lindo texto do apóstolo Paulo: Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo e nos deu o ministério da reconciliação. Todas as maldições lançadas em Gênesis foram quebradas em Cristo Jesus, inclusive a maldição sobre a terra. E Cristo, então, nos deu o ministério da reconciliação. Cuidar do jardim de Deus é nossa responsabilidade desde a criação. Não é nada de questão política, é Bíblia, é responsabilidade cristã e também cidadã. Então, estamos aqui com os últimos exemplares da segunda edição, com certeza não teremos uma terceira, né? E um dado interessante, Valdeir e colegas que nos assistem aqui, faltando 60 dias para o livro ser impresso, já pronto, o Papa Francisco lançou uma encíclica sobre a mesma temática, cuidando da casa comum. E eu liguei para o meu editor, o reverendo Gerson Lacerda, lá de São Paulo. Falei: Gersinho, é o Papa. Tem um capítulo sobre o pensamento católico da ecologia, com os grandes pensadores católicos aí. Mas agora é o Papa, né? Falou: Paulo, não dá tempo de estudar. Eu falei: me dê 24 horas. Localizei um resumo autorizado pelo Vaticano, de modo que foi, não vou afirmar o primeiro, mas foi um dos primeiros livros que contém o resumo da encíclica do Papa. Um colega depois foi numa reunião no Vaticano, oferecia ao Papa um exemplar e disse ao colega: entrega para um assessor. Mas ele mandou uma mensagem: acabei de entregar o livro na mão da sua santidade. Né? Um tempo depois eu recebi uma carta agradecendo, tenho ela comigo. Então, esse livro é um livro, é uma dissertação de mestrado, tem toda aquela técnica necessária de conteúdo, de apresentação. E o objetivo é que nós precisamos nos conscientizar, como cristãos, que é nossa responsabilidade manter o jardim de Deus equilibrado. Dominar, o homem domina, mas manter o equilíbrio, o homem tem dificuldade. Então esse livro tem essa perspectiva. E a ordem divina foi para administrar, não é? Administrar. Cuidar. E aí deixa eu falar uma coisa para você, ó. Eu recomendo, tá? Eu tenho um exemplar, já li e já usei como fonte de pesquisa. Então eu recomendo, tá? Segunda edição? Segunda e última edição, porque não vai ter mais. Olha, quem sabe, hein? Quem sabe? Eu tenho, acho que 20 exemplares em casa. E se alguém tiver interesse, depois pode colocar meu e-mail aí. Quem sabe pode ser necessário uma terceira edição. A gente não é? Quem sabe, né? Quem sabe, né? Tudo é possível. Tudo é possível. Então, olha só, nós trouxemos aqui uma relíquia, tá? Isso aqui é algo assim preciosíssimo, né? O diploma do bacharelado de teologia do Paulo Damião. Pois é. Quando você olha para uma imagem dessa assim, quanta de história vem à mente, hein? Muita coisa. Muita coisa, né? Porque a gente morava no seminário, né? E a convivência com os alunos. E eu fui alertado por um médico amigo que eu devia prestar atenção nas aulas, mas devia valorizar muito os corredores da instituição, onde a gente conversa, onde a gente discute as coisas, né? Então essa convivência foi muito salutar para mim. Que bom, graças a Deus. A sua trajetória missiológica, né? O senhor já falou sobre a questão da sua capacitação acadêmica, né? da sua formação. Já deu aí uma pincelada sobre o seu trabalho na antiga Junta de Missões, que depois virou Secretaria de Missões, que hoje é Secretaria de Evangelização. Os nomes vão mudando, não é? Nessas suas relações pastorais, as conversas, congressos, fala um pouco sobre isso, porque hoje a gente vive uma realidade em que as pessoas acabam se enclausurando dentro de casa, é claro. 70, já vou colocar 70 anos de ministério, tá? Não, 60 anos de idade. Ao total, quantos de ministério? Ministério são 47. 47 anos de ministério. Muita coisa
foi feita e vivida, né? Sim. Então eu entendo que assim é interessante que os novos, né, e os nossos alunos e alunas estão aí nessa lead do dia a dia Sim. pastoral, a grande maioria, não é? Conta um pouco sobre a trajetória ministerial, mas eu queria uma ênfase. Filho de pastor, como é que nasceu essa coisa? Então, meu pai era pastor no sul de Minas, era um campo vasto, e ele era pastor quase que sozinho ali, tendo que cuidar de muitas igrejas, viajava muito, não tinha carro, às vezes a jardineiro, então a cavalo ou a pé. Então eu nasci com essa perspectiva de um homem missionário, pastor cuidando de igrejas, porém com uma visão missionária, plantando igrejas naquele sul de Minas, né? Por falar nele, meu pai chamava-se Lutero Sintra Damião. Hoje está fazendo 30 anos que o senhor o levou, né? E o nome dele foi em homenagem ao grande reformador. E ele, nessas jesuicidências da vida, faleceu no dia 31 de outubro de 1995. E ele fez 79 anos naquele mês também. Depois que eu me formei, eu me envolvi então com a Junta de Missões, fui aprendendo sobre a questão da nossa atividade no Brasil, a importância de melhorar meus conhecimentos nessa área. E aí, por conta disso, eu participei de vários movimentos missiológicos e missionários no Brasil. Representei a IPI do Brasil na diretoria do Comiban, primeiro Congresso Missionário Ibero-Americano, em 1987. Representei a IPI no primeiro Congresso Brasileiro de Missões, agora teve o 10º. Eu estava lá no primeiro representando. E com isso eu participei do Congresso Latino-Americano de Evangelização, no CLAD 3, em Quito, no Equador. Representei a nossa igreja em congresso na África, em alguns momentos também na Europa, em Genebra. Então, isso me enriqueceu muito, né? Eu olho hoje com o privilégio de um mineirinho que saiu de uma cidade tão pequenininha e tenho tido o privilégio de dizer que já pisei nos 5 continentes, né? Fiz também o curso de liderança do Haggai, na ilha de Maui, no Havaí. E assim, muita coisa boa Deus foi me permitindo viver ao longo desse período, mas sempre preocupado com a prática. Eu nunca fui atrás do título, pelo título em si, mas eu queria que isso me ajudasse a levar as igrejas locais onde eu pastoreava uma visão missionária mais agressiva. Isso foi possível. Em 1987, quando eu assumi a IPI Central, meu pai jubilou-se. A partir dali nós começamos as conferências missionárias, fruto também do Comiban. E eu já deixei o pastorado lá em 2012, até hoje as conferências continuam. É uma igreja que sustenta missionários no Brasil e fora do Brasil. Então isso foi para mim um grande privilégio. As experiências que tive, tanto no Brasil como fora, me enriqueceram muito. Num mundo como o que nós estamos vivendo, em que acho que a gente poderia dizer assim, a gente vive uma crise vocacional, infelizmente, né, a gente chega a essa constatação diante das situações que nós vivemos. Num mundo como esse, de crises vocacionais, qual a importância do chamado? Aquele momento só nosso com Deus ou só de Deus conosco? Como é que é essa questão, como foi essa questão na sua vida, Sim. o chamado para o ministério pastoral? Bom, meu pai é pastor, eu o único filho homem, na época não tinha ministério feminino ordenado, então ele orava para que eu fosse pastor, nunca me obrigou. E até que aos 14 anos eu pedi a Deus que eu queria ter uma direção para a minha vida, era hora de começar o colegial na época, não é? E então, quando eu li Isaías 49:3, tu és meu servo, és Israel por quem hei de ser glorificado, ainda que esse texto seja um texto messiânico, aplicado para Jesus, mas naquele momento o Espírito Santo tocou meu coração, eu tinha 14 anos. O tempo passou, comecei a trabalhar e achei que não ia dar muito certo ser pastor, e falei, vou ser um bom crente, né? E fugi. Mas Deus foi me buscar, me fez ir para 2 cirurgias, e nesse processo de cirurgia eu revi meu chamado, então eu aceitei e decidi caminhar. E de lá para cá nunca mais tive dúvidas, encarei o ministério sempre com muita alegria,
Ajudei vários colegas em crises, porque você pode ter crise antes, durante e depois, né? E graças a Deus, de lá para cá, a encarar o ministério é pesado, é difícil, mas é com alegria, sabe? Porque fazer o ministério com tristeza de alma, reclamando, ora, vai reclamar com o chefe que chamou. Então, vamos em frente, tem problemas? Tem. E eu fico pensando, às vezes eu vejo colegas pastores se vitimizando muito, como que se as outras profissões não tivessem dificuldades, sabe? Todas têm. O pastorado vai ter, ele tem uma dinâmica aí um pouco diferente. Então, foi assim que eu revi meu chamado, aí fui estudar, e Deus me curou no seminário, porque se ele me cura antes, era capaz de eu ter desistido, né? Mas, e dessas coisas assim do humor de Deus, viu, Valdeirson? A cirurgia que eu tive que fazer, hoje você está me vendo aqui totalmente careca, né? Tem algumas fotos aí, eu tenho até cabelo. Eu vi uma. Mas eu tive que fazer 2 cirurgias do cabelo encravado no cóccix. Olha aqui o senso de humor de Deus, rapaz. 2 cirurgias, formou uma fístula, e aí na formação do corpo humano, pode sobrar unha, pode sobrar cabelo nessa situação. E o meu sobrou cabelo, né? E foi lá no cóccix, eu tive que fazer 2 cirurgias, e foi um tempo difícil conviver com aquilo, cirurgia aberta, não podia dar ponto, né? Mas foi ali que Deus me fez ficar, somando tudo, 3 dias no hospital, foram os 3 dias na baleia do Jonas, né? E hoje eu estou aqui pela graça de Deus, feliz, não teria outra coisa para fazer na vida, não me vi fazendo outra coisa, mesmo que gostasse de contabilidade, de economia, de administração, mas dou graças a Deus pela paciência que Ele teve comigo. Amém. De me buscar e me acreditar em mim. O senhor colocou uma questão bastante interessante, né, sobre a vitimização que alguns colegas fazem. E se é para reclamar, vamos reclamar com o chefe, né? Uhum. E aí eu quero trazer aqui as audiências com o Rei dos Reis, que o senhor, seu pai, sempre fazia, não é? Para vocês terem uma... Isso aqui é um registro histórico. O reverendo Lutero não recebia ninguém, não interrompia nenhum momento de oração, porque ele estava em audiência com o Rei dos Reis. E nós precisamos resgatar isso, sabe? No nosso tempo de oração. Aquela orientação, entrar no quarto, puxar a porta e estar na presença do Senhor, que em secreto nos ouve, em secreto nos recompensa. Nós precisamos restaurar as audiências com o Rei dos Reis. Aconteceu que em 1958, lá em Muzambique, em Minas Gerais, houve um incêndio criminoso. Puseram fogo no nosso templo. E aí meu pai, com uma igreja de 60 membros, encarou a construção de um templo enorme para quase 400 pessoas e precisava de dinheiro. Então ele desenvolveu um estilo próprio de oração. Ele levantava às 2 da manhã, punha terno completo, se ajoelhava em cima de um travesseiro, abria a Bíblia, ia lendo a Bíblia e orando em cima do que ele leu. Tipo, Deus abriu o Mar Vermelho, Senhor, abre também aqui as finanças para a gente pagar as contas, né? E quando as pessoas perguntavam por que ele punha terno completo, aí ele dizia, estou indo para uma audiência com o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. E aí, uma série de milagres maravilhosos Deus fez para que as contas fossem pagas, e o templo está lá, é um cartão postal da cidade, talvez até apareça numa das fotos aí. Então, essa foi uma experiência marcante na vida da família e no ministério dele. E aí, deixa eu trazer aqui um registro, não só para a família, para o ministério, para a história da Igreja Central de Presidente Prudente, mas para a denominação, para a Igreja Presbiteriana Independente do Brasil como um todo. E eu posso afirmar, sem medo de errar, porque não haverá erro nisso, isso com certeza inspirou tantos outros irmãos e irmãs, de igrejas irmãs, por esse Brasil afora. Mas quando nós olhamos para a vida acadêmica, o exercício ministerial, a gente vai produzindo, né? O senhor teve que terminar uma tese de mestrado porque precisava, né, uma necessidade de titulação. Querendo não o título, mas o aprendizado.
e agora está com um novo livro, né? E eu gostaria então que o senhor nos falasse um pouco desse novo livro, Apóstolo Paulo na Viagem da Vida. Eu gostei dessa foto, viu? Pois é, essa foto foi na minha jubilação. E esse cajado eu ganhei de um aluno do seminário de Londrina, na época, que quando eu fui visitar e pregar na igreja dele, ele me deu esse cajado e disse: você me ajudou a entender o que é ser pastor. E esse é um cajado, Valdir, que não tem emenda, ele é feito de uma madeira só. De uma madeira só. Uma madeira só, feito à mão, né? Pois bem, esse aqui é o livro, a capa do já está ali, mas esse aqui, não é? Em 2010, eu ganhei um ano sabático da IPI Central de Prudente, depois de 30 anos de ministério. Eu fiquei lá 34. Parte desse ano a gente decidiu ir para os Estados Unidos, onde eu fui estudar e trabalhar como pastor colaborador em 2 igrejas presbiterianas na cidade de Atlanta. E era inverno, né? Era Nossa, inverno, não primavera. Eu inverno. errei, né? Era inverno. A primavera veio logo depois. E um casal gentilmente nos emprestou um carro, um Cadillac 94 maravilhoso. Aí eu levantei de manhã, era meu primeiro dia de trabalho. Fui lá, liguei o carro para aquecer, porque estava nevando, né? Para ficar quentinho. Voltei para terminar o café, peguei as minhas coisas com a Leia e meu filho, Lutero Neto. Quando chegamos no carro, a porta do carro não abria nenhuma delas. Aí eu falei, meu Deus, o que será? Liguei para o pastor Pezzini, que hoje está aqui no Brasil, que na época cuidava da minha vida lá. Falou, Paulo, esses carros, depois que liga o motor, não abre por fora. É uma questão de segurança, né? E aí, você deixa acabar o combustível. E eu tinha colocado $30, né, de combustível. Ou liga no Seminário Columbia, eu estava morando no campus do Seminário Columbia em Atlanta, e o segurança vai te ajudar. De fato, eles vieram. Chegou aquele carro de polícia enorme, 2 guardas enormes americanos saíram, com aquele cinto que quando você vê no filme, é aquilo mesmo, tem tanta coisa de pendurada, que eu pensei, vai ter uma chave aí. E não tinha. Aí ele falou, era para eu pegar um cabide de arame. Eu não sabia como é que cabide de arame em inglês. Até que ele fez o desenho. Eu fui e ele desmontou o cabide, fez uma alavanca, enfiou e puxou e destravou o carro, né? O que então eu estava fazendo nesse período? Como as atividades não eram muitas nas igrejas por conta do inverno, eu peguei a viagem do apóstolo Paulo de Jerusalém para Roma e fui estudando aquela viagem e aplicando na nossa vida lá, no nosso contexto. Mas apenas com frases. Por exemplo, eu li uma noite lá, quando o Paulo está no navio, tempestade, e os marinheiros querem fugir. Aí pegam os botes salva-vidas e vão fugir. Paulo chama o capitão Júlio e fala, não pode fugir porque nós vamos precisar deles. Na hora eu entendi, na viagem da vida, a gente precisa de mão de obra especializada, certo? No dia seguinte aconteceu essa experiência do carro. Então, na viagem da vida, na minha viagem, eu precisei de mão de obra especializada. Então eu fui lendo e fui tirando essas frases, né? Uma que me tocou muito é quando o Paulo está na ilha de Malta, depois que a cobra o picou, aquela coisa toda. Ele ficou sabendo que o pai do Públio, o chefe da ilha, estava doente, com diarreia. Ele foi lá e orou pelo homem, o homem foi curado. E quem está registrando isso é Lucas, em Atos 27, 28. E quando a gente lê na versão em português, o verbo curar aparece tanto nesse momento como quando Lucas diz, e os demais habitantes da ilha foram curados, porque parece que havia uma certa epidemia. Só que no original grego, quando diz que o homem, o pai do Públio, foi curado, o verbo iomé é o mesmo verbo que aquela mulher hemorrágica tocou nas vestes de Jesus, ela foi curada. Foi uma cura sobrenatural. Quando Lucas vai falar que os demais habitantes da ilha foram curados, ele usa terapia. Aí Lucas fez um remédio. Eu costumo brincar, quem sabe, um chá de folha de goiabeira, para dar uma travada no encanamento da galera lá, né? Então, o livro tem essa pegada. Isso foi em 2010, eu guardei isso, até que agora, esse ano eu fiz 70 anos em agosto, eu sei que ninguém acredita que eu tenho 70, mas fazer o quê? Um amigo lá de Prudente, que é dono de uma livraria evangélica, que tem uma editora, me chamou e disse, Paulo, quando você começou a pregar, não tinha onde gravar suas mensagens, né? Comecei em 79, então vamos fazer um livro de sermões. Eu comentei com ele sobre isso, falou, é isso que nós vamos fazer, né? E aí acabou saindo o livro, eu tive que trabalhar bastante, como diz aquele famoso escritor
norte-americano, Ernest Hemingway, escrever é fácil. Basta você sentar em frente a um computador e suar sangue. É fácil. Fácil escrever, né? Então, aí eu trabalhei bastante, produzi. É um livro mais devocional. Então, eu aplico aquela lição de Paulo em situações da minha vida ou da vida de todas as pessoas, né? E tem tido uma boa aceitação. É um livro leve. As pessoas têm gostado de ler. Então, estou tendo aqui o privilégio de lançá-lo em Maringá, através da Unicesumar. E olha, o nosso chanceler, professor Wilson, leu o livro agora numa viagem que ele fez à Europa. Na volta, ele veio lendo o livro e mandou uma mensagem: Paulo, gostei demais, foi uma sacada legal sua, que coisa boa. Traz 25 para mim. Opa! Ele vai dar de presente para a galera aí. Então, o livro, Valdeilson e pessoas que me ouvem, é um livro tranquilo, leve, aplicável à vida diária. Nele eu conto algumas experiências pessoais e também outras para ajudar a gente a enfrentar. Porque pensar na vida como uma viagem não é novidade, né? Há um vídeo na internet, que o pessoal pode procurar aí, comparando a vida a uma viagem de trem. É um vídeo lindo. Um dia você entra no vagão, há pessoas ali. De repente, na outra estação, algumas descem, outras sobem. E a viagem vai indo até que um dia você desce, né? Então, a vida ela é comparada a isso. Eu gosto também de pensar no famoso clássico sertanejo de Milionários é Rico, né? Nessa longa estrada da vida. Então, a vida é uma viagem, né? E, então, quando a gente pensou no título, o apóstolo Paulo na viagem da vida, pegando esse período, é uma viagem, não são todas as viagens de Paulo, até que ele chega em Roma, fica preso de maneira domiciliar, né? Pagando aluguel numa casa, e transforma aquele momento. Essa é uma outra lição, que a igreja de Roma foi esperar o Paulo no porto. Nosso pastor chegou, ele foi preso. Chegou preso, né? E agora? E agora? A igreja continua a sua vida. E Paulo usa aquele momento para escrever cartas, as famosas cartas da prisão, e evangelizar a guarda pretoriana, porque ele era um cidadão romano, ele era guardado por guardas especiais. Por isso, quando ele escreve aos Filipenses, ele diz: os da casa de César vos saúdam. Então, transformar o limão na limonada, é isso que está acontecendo agora. O que a gente vai fazer? Ah, Paulo, estou preso, não tem, Deus me mandou aqui. Não, é aqui que eu estou, vamos lá, vamos trabalhar. Então, o livro tem essa pegada. O senhor usou aí uma expressão interessante, né, de comparação, comparar a vida a uma viagem. Uhum. O trem para, uns embarcam, outros desembarcam. Não sei se o senhor já viu algum filme em que a pessoa se coloca um pouco do lado da janela para sentir o frescor do vento. Isso pode causar risco. Sim. Né? E aí, pensando nessa viagem da vida, o Paulo Damião, o pastor, o professor, o pai, o marido, o avô, qual foi o momento mais desafiador que o senhor já teve? E mais, ter desafios nós temos, mas como nós nos portamos diante dele? Ou seja, o que o senhor aprendeu com o maior desafio que você teve? Eu tinha 30 anos de idade, eu vi uma palestra sobre planejamento pessoal e o nosso treinador na época, o preletor, falou que a gente devia fazer um planejamento de vida de 10 em 10 anos. Né? Eu tinha 30 e eu, na época, sentei com a minha esposa e fizemos um plano que eu ia parar aos 60 anos. Que eu queria viver um pouco. Né? Então, eu ia chegar até aos 60 anos de idade, já com um bom tempo de ministério, podia me jubilar. Ela concordou e fizemos esse plano. Quando chegou, então, em 2015, foi quando eu me jubilei, aí eu já deixei o pastorado da IPI Central de Prudente, passei para o meu auxiliar, que é o pastor Evandro, e lógico que eu me preparei para isso, porque eu ia ficar sem o salário da igreja, né? Então, eu e ela nos preparamos financeiramente para poder aguentar a coisa. Nesse ínterim é que eu recebo o convite do professor Wilson para dar aula aqui na Unicesumar. E ele queria que eu mudasse para cá e pegasse 6 matérias. Eu falei, não estou afim disso agora, eu quero um pouco mais de sossego, né? Então eu aceitei
dar 2 matérias e passei a desenvolver o ministério itinerante, né? Pelo contato e relacionamento que eu pude desenvolver, aniversário de igreja, casamento, enfim. E então tem sido para mim uma bênção, porque eu encarei e encaro o Unicesumar não como profissão, mas aqui é meu ministério agora, né? Quando eu vinha dar aula, Valdeilson, eu viajava 400 quilômetros para dar 4 aulas, em cada classe tinha 20 alunos. Mas eu olhava para aqueles alunos, eram minhas ovelhas. Eu vinha repartir a vida com eles. Eu sabia que eu tinha que dar um conteúdo e procurei fazê-lo. Mas minha maior preocupação era ser amigo deles. E tive experiências assim como essa com o menino João Antônio João, que veio no intercâmbio de Moçambique estudar aqui. E num dia, quando ele entregou a prova, quando eu fui corrigir, no final estava assim: professor Paulo, eu não conheci meu pai, porque ele morreu e eu era muito pequeno. Mas se ele fosse vivo, eu gostaria que ele me tratasse como o senhor me trata. Posso lhe chamar de pai? Cara, foi um dos grandes presentes que eu tive na minha vida. Mas o desafio, acho que eu tive que encarar foi aprender a parar. E hoje eu procuro ensinar alguns colegas o seguinte: quem está começando, quem está no meio da jornada, quem já está para acabar, prepare-se para parar, porque a gente acha que vai ser eterno. Passa o cajado, sabe? Sai de cena, vai desenvolver outro ministério. E aí, o ministério desenvolvido através do magistério, como na Unicesumar, para mim foi uma grande bênção e tem sido. Mesmo hoje, eu como professor mediador, ajudando os alunos no TCC, eu os trato como ovelhas, como pessoas que eu não posso conhecê-los pessoalmente, mas eu respondo imaginando a fisionomia de cada um deles, né? Então, para mim, o maior desafio foi aprender que eu tinha que levar em conta meu planejamento. Deu certo, parei, hoje eu faço a minha agenda, hoje eu viajo, hoje se eu quiser dormir, eu durmo, entendeu? Porque eu não preciso mais bater cartão. Sempre fui muito pontual, né? Eu tive uma equipe de 9 pastores auxiliares, presidente prudente. Então, se eu não dou o exemplo, ficava complicado. Então, começava o expediente às 9 da manhã, terminava meio-dia, recomeçava às 2, ia até às 5, e depois tinha a parte da noite ainda, né? Nas reuniões de célula ou visitação. Então, isso para mim foi fundamental. O senhor citou agora há pouco o pastor Pezzini, Isso. que cuidava do senhor lá nos Estados Unidos, né? E disse que um momento da vida, um mentor ou alguém que estava ministrando, disse para planejar de 10 em 10 anos, né? Há 27 anos atrás, o Pezzini fez isso comigo. Olha aí. Num encontro em que nós tivemos, eu era pastor em Manaus, né? Um treinamento para líderes, ele trabalhou essa questão do planejamento. Sim. E eu me lembro que lá ele me perguntou o que eu queria quando me jubilasse. Eu falei, eu quero ter uma casa. E aí ele disse assim, vai demorar quanto tempo? Aí eu falei lá o tempo que faltava, ele falou assim, e agora, o que você está fazendo para chegar esse tempo e ter a casa? Eu falei, nada. E olha aí o desafio que a gente tem, não é? São muitos os desafios para a vida. E aprendendo com o Pezzini, aquilo que o senhor aprendeu também, Sim. né? O senhor com a Leia fez, eu com a Gisele também fizemos isso. É a melhor coisa. E hoje ainda falta 8 anos para a jubilação, mas nós já temos a nossa casa. Louvado seja né? Deus. Louvado E seja isso Deus. fica aqui um desafio para você que está nos ouvindo. Sabe, esse planejamento para a vida, esse pensar no amanhã. O pastor Paulo disse uma coisa interessante. A gente às vezes acha que não vai terminar, mas a gente termina. Então, pense muito nesse momento agora, nessas colocações que o professor Paulo nos trouxe. E aí, pastor, o pastor Paulo e o educador Paulo, o professor Paulo. O senhor já deu uma pincelada aí que trata os alunos como seu rebanho, como sua ovelha. Agora, como o senhor então enxerga o papel, e aí nesse sentido para que os nossos ouvintes busquem aplicar isso para a vida, como o senhor enxerga o papel do pastor como educador teológico e também como formador de novas gerações? Olha, eu me tornei professor numa situação que eu jamais esperava, nunca pensei isso.
Mas, na minha cabeça, se Deus me deu algum conhecimento, a possibilidade de ter algum conhecimento, eu vou reparti-lo da melhor maneira. E fazendo isso de uma maneira, um coração mais pastoral. Eu não tenho nenhum pedantismo intelectual, essa coisa, sabe? Tenho o título de mestre, mas é por conta do trabalho que eu tive que fazer. Eu vinha da aula e continuo nessa pegada aí, mas no sentido de um aprendizado mútuo, sabe? Uma caminhada de mão dupla. O que eu sei, eu repasso. Os alunos são mais novos que eu, mas eles têm também suas experiências. Então, para mim, o educador ele tem que ter essa capacidade de vivência com os seus alunos, e não uma imposição, e não uma coisa assim forçada, né? Eu sempre reconheci as minhas limitações, inclusive para quando me tornei professor, né? E fui aprendendo, por isso que eu disse que o nosso coordenador Tiago foi aí um início do meu caminhada aqui, né? Eu fui na raça, fui aprendendo, vendo outros professores, como é que as aulas eram dadas, né? E além desse relacionamento, o final da pergunta é como fazer com que o professor, a formação teológica, auxilie na formação de novas gerações. Sim. Né? Nós temos aí, assim, muitos pastores, o senhor conhece uma enormidade de pastores que poderiam ter nascido antes do senhor começar, ou melhor, poderiam ter nascido e o senhor já era pastor. Né? Então, essas gerações, e os nossos alunos também que estão agora nesse processo de formação. Olha, importante colocar na mente que aprender é uma constante, não se para de aprender nunca, né? Ler, sempre lendo coisas interessantes, bons livros, bons autores, não apenas no âmbito teológico ou bíblico, mas o pastor precisa ter algum conhecimento também de outras áreas, né? Eu me lembro quando fui chamado para fazer um culto de formatura de engenharia cartográfica. Era a primeira turma em Presidente Prudente, mas o rapaz da igreja, eu falei, o que é isso? Engenharia cartográfica. A gente faz os mapas, uma série de coisas. Então, aí comprei um livro para poder fazer um culto, para entender uma engenharia cartográfica. E ao ler o livro, me veio à mente o texto dos 12 espias. Eles foram fazer uma engenharia cartográfica de Canaã para trazer o relatório para Moisés. Então, a gente tem que ir aprendendo, né? Lendo, nem tudo a gente vai dominar, tem que ser humilde para entender. E, acima de tudo, uma dependência da graça de Deus, para que nada disso nos leve a um orgulho, a uma vaidade, eu sei mais que você, não. É uma postura de humildade, de servo, para poder ajudar as novas gerações. Então, olhem para Jesus acima de tudo, mas eu aprendi também que a gente pode olhar para algumas pessoas que Deus coloca na nossa vida. Eles refletem um pouco de Jesus em diferentes áreas, né? Então eu tenho para mim essas figuras, algumas já partiram, foram meus mentores, né? Outras ainda estão aí, e então eu nunca estou sozinho, sempre estou repartindo uma dúvida, perguntando. Tive o privilégio de hospedar em minha casa o pastor Russell Shedd, né? Eu tive o privilégio também de conhecê-lo. Pois é. E aí eu tinha algumas dúvidas, não gostava muito da tradução de Romanos 8:28, todas as coisas contribuem para o bem dos que amam a Deus. Eu achava aquilo muito fatalista, a coisa sozinha não pode contribuir. Aí aproveitei que ele estava em casa, falei com ele, falou, não, Paulo, você está certo, a tradução não está bem feita. A melhor tradução e está inclusive na NVI, que ele participou, Deus faz com que todas as coisas contribuam para o bem daqueles que o amam. Aí é toda a diferença. Total. Então, eu não tenho medo de ter perguntas para a Bíblia, mesmo que eu não tiver uma resposta, ou porque não consegui entender, ou porque não vi tudo que a Bíblia tem para me ensinar. E mesmo que eu não tenha essa resposta, não vai atrapalhar a minha fé, né?
Mas eu deixo, por exemplo, uma pergunta que um dia eu me fiz e tento encontrar a resposta. Já encontrei algumas, só para atiçar o coração de vocês. No princípio criou Deus os céus e a terra, porém, era sem forma e vazia. Por que a terra era sem forma e vazia? E o céu não? Tá aí. A gente tem que olhar para a Bíblia e fazer perguntas para ela. Eu nunca tinha pensado nisso. Por que a terra era sem forma e vazia? Tá aí uma pergunta para eu agora correr atrás de ter respostas. Que bom, professor, a gente saber que nós temos uma responsabilidade, né? E ela não é só cuidar do rebanho, da comunidade de fé, que nós estamos liderando, cuidando, claro, por chamado, por vocação, mas nós somos sal e luz no mundo, não é? Exato. Então a gente precisa estar presente em todas essas áreas. E o saber, ele nos capacita para isso, né? Mas eu tenho aqui uma outra pergunta. Pensando nessa responsabilidade que nós temos, na sua opinião, hoje o senhor tem uma visão, eu diria assim, por não ter o peso do pastorado local, o senhor consegue olhar tudo de uma outra perspectiva. Eu diria assim, uma perspectiva mais ampliada. Sim. E aí a minha pergunta é, na sua opinião, quais são os maiores desafios que a igreja tem no contexto brasileiro, na maneira brasileira de viver em relação à formação teológica? Olha, a formação teológica é importante, ela vai te dar algumas pistas, mas eu entendo que ela não forma pastor. Ela vai dar algumas orientações de como você ser, depois você vai aplicar do seu jeitão, cada um na sua personalidade. Mas uma coisa que eu aprendi é que a gente precisa ser pastor da cidade, não apenas pastor da igreja. Então, é importante a gente conhecer as autoridades da cidade, se fazer conhecido das autoridades. Sempre quando começava um mandato novo de prefeito, um mês depois eu estava lá, para nunca pedir nada, apenas para dizer, olha, seja bem-vindo, Deus abençoe seu trabalho aqui na prefeitura, eu vim aqui orar por você, apenas isso. Né? Também com as outras autoridades. Porque nós não estamos apenas cuidando de uma igreja local. Né? Se a gente vai para as cartas das igrejas no Apocalipse, né? A carta é dirigida a uma cidade. E havia um anjo naquela cidade que a gente entende que era o pastor. Então, olhe para a sua cidade com respeito, com carinho, vendo os desafios, aonde puder ajudar, ajude, né? Participe da vida da cidade. Por ter ficado 34 anos no pastorado da Central, em Prudente, eu tive o privilégio dessa convivência, né? E quando chegou 2017, que a cidade completou 100 anos, eu fui convidado a fazer parte da comissão coordenadora do centenário, representando os evangélicos, né? Então, não se feche, não fique só pensando na sua igreja local, cuide dela com muito carinho, mas olhe para a cidade onde Deus tem colocado você. E Deus tem muita gente na cidade, né? Você pode pensar em missão urbana, tem também a missão rural, missão indígena. Hoje em dia, essa área da missiologia está bem expansiva, né? Mas, acima de tudo, ame a Jesus Cristo, olhe para Ele como um modelo principal do pastoreio, e vai servindo a comunidade da melhor maneira. É interessante a gente perceber essa questão da relação com a cidade, né? A gente tem, infelizmente, isso faz parte da nossa cultura, aquela ideia de achar que o poder público tem sempre que estar a serviço da minha necessidade, né? Nós temos políticas que não deveriam ser de governos, mas de Estado, né? Infelizmente, a gente tem essa prática corriqueira, muito corriqueira, né? Às vezes o pastor ou a pastora, ou o missionário ou a missionária acaba sendo conhecido como aquele que está sempre pedindo, né? E isso é um problema, né? Porque gera para a igreja um mau testemunho. A Julinha, que é uma pessoa que você conhece, ela foi esposa de um grande amigo, e um dia ela disse, Paulo, você não é idiota, você é ideiota, cheio de ideias. Faz uns 2 meses que eu marquei uma audiência com o prefeito, que foi eleito, tomou posse esse ano em Prudente, e levei umas 5 sugestões de ideias
na minha cabeça o que pode melhorar a cidade, né? Algumas ele já estava até em andamento, então a gente já estava pensando juntos. Uma outra ele gostou muito da sugestão. Porque vamos melhorar a cidade, como diz lá quando o texto, quando o povo estava no cativeiro da Babilônia, construa, se envolva com a cidade, melhore a vida da cidade. É aí que a gente vai morar, vai viver, né? Eu acho que essa sua colocação ela é bastante interessante, porque a igreja ela está na cidade como um luzeiro, Sim. né? Então ela tem que refletir Cristo. E não é o prédio que vai refletir. Não, Por mais luminoso que ele seja, não é o prédio que vai refletir, né? É o corpo de Cristo que ali está. A idade lhe credencia, a idade, a experiência acadêmica, a experiência ministerial lhe credencia para aconselhar. E aí a minha pergunta é, que conselhos, não um conselho apenas, mas que conselhos o senhor daria aos estudantes de teologia que estão começando a sua caminhada ministerial? Primeiro conselho, eu parto da minha própria experiência e de outros colegas quando a gente começou o curso de teologia. Diminua seu criticismo aos pastores que você conhece. Quando a gente está começando, a gente acha que sabe tudo. E fica metendo o pau, criticando demais quem está na ativa, sem ter ideia, de fato, o que significa ser um pastor de tempo integral ou não. Então, cuidado, não fique olhando, o cara não faz nada, você não sabe. Esses dias eu fui levar meu filho perto de um hospital psiquiátrico em Prudente. Falei, olha, eu passei 3 noites aí. Pai, o senhor foi internado? Não. Passei 3 noites cuidando de uma ovelha. Dormi no hospital psiquiátrico. Ninguém sabe disso. Não vou ficar contando lá na igreja isso, estou contando aqui. Mas, então, cuidado para você não criar uma soberba, achando que você já sabe tudo. Vai com calma, vai fazendo as suas matérias. Amplie, além das matérias, algumas outras que não estão na grade curricular, né? Procure participar de bons congressos de teologia e de pastores, porque isso ajuda. Tem uma outra vertente. Eu tive muito privilégio de caminhar, por exemplo, com os encontros da CEPAL, que me ajudaram muito. Não fique só na sua grade, vá além. E quando chegar o momento de assumir o ministério, depois de todo o curso feito, e faça o curso bem feito, por favor, você está aí fazendo suas atividades, seu TCC, faça o melhor. Não vai fazer meia boca, não, faça o melhor. É você que está se expondo ali. Então, o trabalho hoje a gente tem no mínimo 6 páginas e no máximo 10. Por que você vai ficar com 6? Você tem capacidade de fazer 9. Vai um pouco mais além, não faça só para passar, né? E um outro conselho que eu daria, procure mentores, 2 ou 3 pastores mais velhos, com os quais você pode abrir o coração sobre tudo. Aí tem que entrar a confidenciabilidade, que é aquela questão de confiança que eu vou abrir o coração, ou alguém vai abrir o coração, mas vai ficar comigo, né? Não vai para o ministério sozinho. Olhe para a liderança da sua igreja como ajudadores. Eles são voluntários, né? Querem servir a Deus, mas precisam de alguém que os ajude. E quando chegar a sua hora de fazer isso, ajude a liderança a encontrar cada um o seu dom, cada um o seu talento para servir melhor na comunidade. Não force alguém a fazer alguma coisa que de repente não é o dom. Vai com calma, não é? E quando você terminar o curso e chegar para assumir alguma igreja, um pastorado, vai com calma, chegue, vá conhecer a história daquela igreja, nosso sistema presbiteriano, leia os livros de Atas, para você ver o que já aconteceu. Nem tudo está no livro de Atas, mas ajuda. Ouça histórias, né? Ouça histórias. Ouça histórias. Né? Faça as visitas, converse com as pessoas, porque a pessoa que chega achando que já sabe tudo e vai chegar com o seu teologuês cheio das 9 horas, aqueles termos técnicos, sabe? Tem coisa que a gente estuda em teologia que vai ficar na cozinha, viu? Você nunca vai levar para a sala de jantar. São discussões, são situações que vão ficar ali no preparo. Então você não tem que levar situações complexas para complicar a vida das pessoas, não é?
faça o melhor pastoreio que você puder. Estude. Continue estudando. Sempre lendo algum livro. Sempre ouvindo mensagens. Hoje em dia, então, com as mensagens que a gente tem disponível pela internet, a gente pode ter acesso a pregadores que jamais eu tive ao longo da minha caminhada, hoje estão aí disponíveis. Então, o conselho é: tema a Deus, sirva ao Senhor, procure trabalhar na unção do Espírito e deixa Deus ir conduzindo. Eu disse para uma pessoa eu disse isso ontem para um senhor, e ele falava assim, como Deus tem abençoado o trabalho dele. Eu falei, rapaz, não tem melhor parceiro, Sim. Não tem melhor parceria senão o Senhor. E trazer Deus, não é assim, quando eu falo trazer Deus, como se nós tivéssemos a capacidade de atraí-lo, não. Sim. É nos colocarmos à disposição de Deus. Sim. Né? Isso é maravilhoso. Obrigado pelos seus conselhos, tá? Ah. Alguns deles até renovam aqui na minha mente conselhos que eu ouvi há muitos anos atrás, né? E nesse seu conjunto de conselhos, nós percebemos aí uma integração entre a fé, o saber teológico, o conhecimento e a prática pastoral. E aí, nesse sentido, por que é importante essa integração? Fé, o academicismo, o conhecimento e a prática, a lida, o dia a dia com a igreja. Olha, Valdeir, eu entendo o seguinte, Deus vai separar algumas pessoas que vão estudar, vão ter um preparo, mas eu não vejo na história da igreja, nem no Novo Testamento, uma separação entre essa questão acadêmica e o pastorado. Paulo era pastor, missionário, escritor ao mesmo tempo. Ele não se separou, a não ser na época da prisão, né? Aí você vem depois para os reformadores, todos eles produzindo, mas estando junto com a igreja local. Lutero produziu um pouco menos que Calvino, mas Calvino escreveu tudo que escreveu, pastoreando uma igreja e, além disso, sendo prefeito de Genebra. Administrando uma cidade. Então, eu fico muito preocupado quando eu encontro alguns colegas que acham que podem só ficar do lado acadêmico, sabe? E desassociar do ministério. Então, figuras importantes que eu citei, outras como Karl Barth, né? John Stott. Então, a importância de você ter contato com o rebanho, para não ficar longe, sabe? Então, fé. E aí, a questão acadêmica, aprendendo para servir, aprendendo para poder alimentar o rebanho, para não ficar só em você mesmo, para você não se transformar no mar morto, sabe? Vai enchendo, mas você não reparte isso. Então, hoje eu estou jubilado, mas eu ajudo igrejas. Lá em Prudente, estou ajudando na plantação de uma igreja há 5 anos, né? E agora vai ser organizada a igreja mês que vem. Que benção. Então, mas eu não me envolvo mais na parte administrativa, mas na parte do ensino, né? Continuo pregando na Central, vou pregar agora dia 19, né? E tem os convites que aparecem, e vou na bênção fazendo isso. Mas sempre procurando ser instrumento para alimentar o rebanho, para desafiar a fé e melhorar o conhecimento, entre a questão acadêmica, né? Porque não pode parar, cabeça, Deus fez um cérebro maravilhoso, a gente não pode parar de pensar, né? E aí me lembro de um livro que me ajudou muito, de John Stott, Crer é também pensar. Não pare de pensar. Que bom. Eu conheço o professor Paulo Damião há um bom tempo já. Já fui um dos que já o convidou para vir pregar na igreja que eu pastoreava e Sim. sempre muito bem alimentado pela pregação. Se nós tivéssemos aqui uma xícara de café e um pão de queijo... Seria bom demais dar conta, senhor? Ia passar de 2 horas, a gente podia caminhar muito ia ficar mais, chique né? no último. Mas o nosso tempo também é limitado. Então, professor, pastor Paulo, uma mensagem final. Que mensagem o senhor gostaria de deixar para as novas gerações? Porque há pouco o senhor disse assim, hoje está aí disponível pregações que eu nunca tive lá no passado a possibilidade de ter. E é claro, isso aqui vai ficar disponível, não é? Então, que mensagem o senhor gostaria de deixar para essas novas gerações de líderes e pastores que desejam servir com fidelidade ao Evangelho?
Olha, se você tem um chamado pastoral, lembre-se de quem o chamou. Se o Senhor te chamou, Ele é responsável por você. Reclamações com Ele. Deus vai colocar na sua mão um rebanho extremamente diverso, fruto da sociedade na qual nós vivemos. O rebanho da igreja não é todo mundo santinho, vai ter problemas. Vai ter o Alexandre o Latueiro, que encheu a paciência do Paulo lá no Novo Testamento. Vai ter. Então tem que saber conviver, amar essas pessoas, tratá-las com respeito e carinho. E, acima de tudo, aprenda a discordar da ideia sem menosprezar quem pensa diferente. Hoje, na política e na teologia e outros assuntos, nós temos essa polarização desnecessária. Ora, eu posso discordar de uma ideia sua, você de mim, mas vamos manter o respeito, nunca nos ofendermos mutuamente. Aí a gente cresce. Eu cresci muito quando fui em congressos de linha teológica que não é minha. Fui, inclusive, para ouvi-los e aprender como é que eles pensam. E aprendi muito com eles. Muito bom. Não abri mão da linha que eu entendi que eu tinha que seguir na vida. E até um negócio difícil, que estabelecer um nome para uma determinada linha que uma pessoa segue. É tão amplo isso, sabe, que eu não entro nessa coisa, não. Mas olhe para o ministério como um privilégio. Se você vai servir ao Senhor como ministro do Evangelho, é maior que qualquer ministério da República Federativa do Brasil. Se você vai ser chamado para servir em outros ministérios, e hoje, quando a gente celebra o aniversário da Reforma, muita gente está falando nas 5 solas, né? Que certamente são importantíssimas, e elas são excludentes. Só a fé, só a Bíblia, só Jesus, só. Mas tem um princípio da Reforma que ele é amplo, ele é inclusivo, que é esquecido, que é o sacerdócio universal de todos os crentes, que Lutero começou a trabalhar, mas não deu tempo. E olha, eu tenho amigos luteranos, né? Outro dia eu liguei para um deles e falei, escuta, como é que vocês entendem isso? Ele falou, Paulo, até hoje nós também não entendemos o que Lutero quis. Mas o fato é que, baseado naquela lindo texto de Pedro, vocês são nação santa, sacerdócio real. Todos nós somos sacerdotes e sacerdotisas, cada um numa determinada função. E aí o corpo, a igreja como corpo simbolizado no corpo humano, é maravilhoso. Todos os órgãos são importantes. E Paulo disse que os mais importantes ficam encobertos, nem vêm para fora, né? Então, valorize a experiência de cada um, o trabalho de cada um, incentive naquilo que a pessoa está fazendo, mesmo que de repente ela faça e não saia tão bem quanto você gostaria. Não seja o pastor faz tudo, não seja o cara que cobra escanteio e vai fazer gol de cabeça. Deixa outros também experimentarem. Alguns vão fazer melhor que você, outros vão fazer mais ou menos, mas vão aprender. E aí você vai ajudar. Mas não queira ser um pastor sozinho, não queira ser um líder sozinho. Reparta a sua liderança, desenvolva relacionamentos. E eu encerro falando novamente do meu querido Tiago, nosso hoje coordenador de teologia. Não sei se ele lembra de alguma aula que nós tivemos juntos, mas uma coisa é importante, o relacionamento se manteve. E não só com ele, com outros alunos que eu caminhei por aqui. Por isso, ministério é relacional, acima de tudo. E aí, Deus vai abençoar a sua vida. Aí vai acontecer, só lhe deu glória. Só lhe deu glória. Professor Paulo, muito obrigado. Obrigado pelas pérolas que o senhor nos trouxe, porque foram pérolas, e é claro, cada um de nós agora vai apreciá-las, né? Exato. E eu quero dizer a você, querido estudante, querida estudante, que pegue tudo isso que você ouviu, traga para o seu interior e lentamente vá revendo e revendo, e eu tenho plena convicção que você será profundamente abençoado. Como foi agora, apenas assistindo ou ouvindo, mas você vai ser abençoado aplicando isso para a sua vida. Professor, parabéns pelo livro. Obrigado. E Deus abençoe a todos vocês. E só para causar inveja em todo mundo, esse aqui já é dele. Olha aí, que coisa boa. Eu já tenho outro. E olha... Autografado. Autografado, que coisa maravilhosa. Sabe por que autografado? Porque se um dia você for vender
o livro no sebo, se tiver o autógrafo do autor, parece que eles pagam mais. Olha aí que interessante, hein? Deus abençoe a todos vocês em nome de Jesus. Um grande abraço.